Adriano Aro. Presidente, hoje reunião temos de novidade com respeito à volta do Campeonato Mineiro. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Arena. Boa noite, Everton. Boa noite, Grise, Gomide. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom, hoje eu estive lá na cidade administrativa, uma reunião muito boa com o governador, participou também a secretária, o subsecretário da Saúde, secretária Elizabeth Jucá, foi uma reunião muito produtiva, mas é claro que eu ainda não tenho a notícia que todo mundo espera, né, que é a data da volta do futebol mineiro. Gostaria muito de tê-la, lamentamos esse período sem futebol, mas infelizmente estamos lidando com uma pandemia mundial, então não há muito o que ser feito. O que nós fizemos hoje na reunião foi dar continuidade a um trabalho que já havia sido iniciado há alguns dias, de um contato com a Secretaria de Saúde, a fim de que pudéssemos desenvolver um protocolo de segurança para retorno dos jogos em Minas Gerais. Claro que não depende apenas desse protocolo, o retorno. O protocolo é um dos componentes desse retorno, um componente importante. Então, o que foi feito, nós já havíamos conversando com a Secretaria de Saúde do Estado, mas gostaríamos de ter aí uma posição direta do governador. Então, solicitei com ele essa audiência hoje, foi muito bom, expusemos para ele o que já havia sido feito, o que nós estamos fazendo e definimos aí os próximos passos. O que ficou decidido é que agora esse protocolo embrionário que federação e secretaria já desenvolveram, ele será submetido agora aos clubes, para que os clubes também possam opinar. Então, estamos formando uma comissão médica com o departamento de cada uma das equipes. Será feita uma reunião entre o médico da federação e o médico dos clubes, para que eles possam, digamos assim, chancelar um documento final. Esse documento ele sofrerá algumas alterações da Secretaria de Saúde e, finalizar dessa fase, o trabalho final vai ser submetido ao COES, que é o comitê que foi criado para cuidar da pandemia no estado de Minas Gerais. E aí o COES vai dizer se o nosso protocolo está ok ou não, mas ainda não será a palavra final sobre o retorno. Por quê? O retorno ele não depende apenas do protocolo, ele depende de que tenhamos um cenário em Minas Gerais já um pouco mais tranquilo, pacificado, enfim, que não tenha risco para o nosso sistema de saúde. E o que o governo adiantou é que eles estão prevendo aí um pico da pandemia para o início de junho. Então, a menos que haja aí uma mudança significativa no atual cenário, antes da primeira semana de junho, certamente não teremos futebol em Minas Gerais, infelizmente. Mas estamos trabalhando para que, uma vez passado esse pico, possamos retomar imediatamente as partidas, fazendo tudo isso em conjunto com o governo do estado e com as equipes. Muito bem. Presidente, boa noite. Boa noite a todos, né? Aliás, é muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98 de novo. Eu confesso que ontem, depois daquela notícia que veio lá da CBF de que poderia voltar no dia 17 de maio, fiquei até um pouco assustado e fico muito feliz vendo a postura da Federação Mineira de Futebol de ter todo um cuidado para pensar aí sim no futuro, no retorno aos jogos. Mas a gente sabe que tem a situação dos clubes, né, que deram férias para os jogadores até o final desse mês, na verdade até hoje, e que a partir de amanhã já vão ter que lidar com esse problema. Qual que vai ser o posicionamento da Federação Mineira? Isso foi discutido também, o retorno aos treinos, como que ele pode ser dado, a partir de quando que é o ideal que ele possa acontecer, que tipo de apoio vai ser dado pela Federação aos clubes nesse momento? Boa noite, Grise. Eu tive ontem e anteontem 2 reuniões muito longas com a CBF, com o presidente Rogério Caboclo e com todas as 27 federações juntas. Falamos um pouquinho da realidade de cada estado, que cada um deles planeja fazer. E sim, essa questão dos clubes, ela foi exposta. Eu, particularmente, tenho conversado com alguns presidentes e é um cenário muito imprevisível, né? Ninguém nunca tinha passado por isso antes, mas eu tenho visto que alguns presidentes estão negociando situações pontuais com seus elencos. Alguns conversaram com seus atletas, explicando a situação, e muitos atletas foram receptivos, entenderam
e combinaram aí questões pontuais com seus presidentes, seja de interrupção, suspensão de contratos de trabalho, enfim, paralisação de pagamento, mas um acerto um pouco melhor quando as atividades voltassem. Cada clube está lidando com isso de uma maneira. E aqui a gente tem dois cenários muito diferentes, que é do módulo 1 e do módulo 2, tá? O módulo 1, primeiro, que é um campeonato que já está mais perto de se finalizar. Segundo, que são equipes, em sua esmagadora maioria, que tem calendário o ano todo, porque disputam brasileiros séries A, B, C e D. Poucos são aqueles que não disputam. E já no módulo 2, são equipes que têm como campeonato tão somente o Mineiro módulo 2. Então, o que nós temos feito é procurar soluções, inclusive, diversificadas, tá? As soluções do módulo 1 não vão ser aquelas do módulo 2. Até porque no módulo 1 é um campeonato onde nós não temos previsão de limite de atletas inscritos. Então, digamos assim, no campeonato regular, a equipe poderia ter disputado metade da competição com um elenco, dispensado todo mundo e contratado um outro elenco, se quisesse. Tá? Claro que a gente sabe das dificuldades, treinamento, pré-temporada, jogadores têm que entrosar, né? Tem a questão do esquema tático, mas enfim, nós temos muito menos amarras no nosso campeonato do módulo 1. O campeonato do módulo 2 é um pouco mais complicado. Por quê? Porque os clubes escolheram, eles é que decidiram em conselho arbitral estabelecer um limite de atletas inscritos. Então nós fizemos uma reunião algumas semanas atrás com todos os clubes do módulo 2 e a federação naquela oportunidade propôs como medida para os clubes, por exemplo, isentar os clubes das taxas referente a todos os novos registros e possibilitar novas inscrições. Qual foi o problema? Não houve a unanimidade dos clubes. E como nós estamos com o campeonato já em andamento, com regras que os próprios clubes estabeleceram, se você não tem um consenso, você pode estar ocasionando o desequilíbrio da competição. E aí o clube que se sente prejudicado pode recorrer à justiça esportiva e daí pode vir, consequentemente, o paralisamento da competição e um prejuízo muito maior para todo mundo. Então, com relação ao módulo 2, qualquer medida que queiramos fazer, de fato, de auxílio aos clubes, ela tem que contar com o consenso das duas equipes. E, infelizmente, nesse momento, a gente ainda não está conseguindo encontrar isso, tá? Os clubes estão falando entre si, inclusive, a federação já expôs essa situação, essas amarras que ela tem, ela está disposta a ajudar, desde que haja o consenso das equipes. No nosso campeonato mineiro do módulo 1, precisamos de 2 rodadas para terminar a primeira fase. Terminada a primeira fase, você já passa de 12 para 8 equipes. 4 que vão disputar as finais e 4 que vão disputar o nosso troféu em confidência. E aí, uma vez definidos esses 8 participantes, nós temos algumas alternativas, como, por exemplo, cada conjunto de 4, né, a depender de qual segmento do campeonato, eles podem optar por fazer jogos únicos, por exemplo, de semifinais e de final. Eu não estou dizendo que isso vá acontecer, mas isso é uma solução para a gente conseguir encurtar a competição e minimizar o prejuízo para todo mundo, tá entendendo? Então, enfim, o grande problema é que nesse momento não é possível definir uma alternativa concreta, porque a gente não sabe qual é a data precisa de retorno. E isso foge muito ao nosso controle. O que nós estamos tentando fazer é nos programar para, digamos assim, ter o maior número possível de informações para permitir uma decisão administrativa, gerencial dos clubes, tá? E para finalizar a pergunta que você me fez, com relação à volta dos treinos, é preciso esclarecer que o dia a dia do clube, o que acontece internamente, ele não diz respeito à federação em si, ele é uma questão administrativa do clube. O que diz respeito à federação é a retomada da competição e a realização aí de uma pré-temporada. O que eu tenho dito e tenho conversado com os presidentes, porque muitos têm me perguntado sobre prazo, porque precisam treinar os atletas, muitos vão estar fora de forma, precisam ganhar ritmo. E o que eu tenho dito é que, olha, fiquem tranquilos, nós vamos dar um prazo. O prazo desejável, tá, para a federação, que ela gostaria de trabalhar, seria 30 dias. E por que 30 dias? Porque o departamento médico da CBF, em contato com os clubes, já
chegou à conclusão de que 30 dias seria um prazo suficiente para você fazer treinamentos segmentados, sem sobrecarregar o seu elenco e sem fazer com que todos os jogadores tenham que treinar ao mesmo tempo. Então, essa janela de 30 dias daria um pouco mais de conforto até para o nosso protocolo. Agora, pode ser que não seja possível trabalhar com 30 e tenhamos que trabalhar com 20. O que eu estabeleci aí foi mesmo um mínimo de 15 dias, porque me parece que menos do que 15 dias não é razoável para você pegar um atleta que está, ainda que profissional, mas que está em inatividade e colocar ele para jogar de repente. Então, enfim, eu diria que de 15 a 30, sendo que o cenário desejável para a federação seriam 30 dias de, digamos, pré-temporada para cada um dos clubes. Presidente, boa noite, é o Alexandre aqui do estúdio, só para, ainda em cima disso, para continuar nesse assunto dos times do interior, justamente isso que eu queria te perguntar, vocês trabalham com uma possibilidade mais radical, né? Por exemplo, da CBF querer encerrar tudo do jeito que tá, né? O Campeonato Mineiro, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, colocar um asterisco nesse ano de 2020 e acabar do jeito que tá, ou essa possibilidade não passa pela cabeça de vocês? Agora, uma segunda coisa, continuando esses campeonatos, tanto o módulo 1 no módulo 2, no segundo semestre, pode ser que a segundona não aconteça, então, porque realizar 3 campeonatos simultâneos ali ficaria meio pesado. Isso, no caso das categorias de base, também vocês trabalham com mesma expectativa do profissional? Boa noite, vamos lá. Interessante até a pergunta, poucas pessoas se preocupam com isso, mas olha, a questão do encerramento dos campeonatos como eles estão, primeiro esclarecer que a CBF não tem prerrogativa de realizar isso. O campeonato estadual ele é inteiramente responsabilidade, gestão e controle da Federação Mineira de Futebol. Então, na data de hoje, após essa reunião que eu tive com a Secretaria de Saúde, após essas 2 reuniões longas que eu tive com a CBF e após as informações que nós estamos recebendo do Ministério da Saúde Federal, eu diria que a chance de terminar os campeonatos como eles estão é praticamente 0, tá? Mas eu não vou te afirmar que é 0, porque essa pandemia ela pode fugir do controle, os casos podem crescer exponencialmente e a gente pode ter, de fato, um cenário catastrófico que impossibilite completamente a realização de futebol. O que eu acho muito pouco provável, mas eu não diria que é impossível, até porque eu não tenho expertise para poder atestar isso. Então, qual é o nosso planejamento? Nós queremos que, a partir do momento que seja possível retomar o futebol, com relação ao Mineiro módulo 1, terminar a primeira fase certamente, porque nós estamos falando de 2 rodadas, é uma semana. Tá? Onde nós vamos definir pelo menos o rebaixamento e as vagas da Copa do Brasil, ok? O campeonato como um todo nós também vamos terminar, mas pode ser que a gente não termine seguido de uma vez, pode ser que a gente tenha que intercalar os jogos, por exemplo, de semifinal e final com jogos do Campeonato Brasileiro, com jogos da Copa do Brasil. Isso é um cenário possível. Agora, com relação ao término da competição, eu diria que a possibilidade de não terminar é praticamente 0. A federação só trabalha hoje com a hipótese de término das competições. E o campeonato módulo 2 é a mesma coisa. Ele, de fato, é uma competição que está ainda na metade da primeira fase, então ainda temos muitos jogos pela frente. O que nós já cogitamos é terminar regularmente a primeira fase, mas talvez mudar o formato da segunda fase. Só que isso seria discutido somente entre as equipes classificadas, porque nesse momento você tem as 12 equipes com interesses divergentes. A partir do momento que você define a classificação, fica mais fácil de, antes de iniciar a fase, estabelecer novas regras. Aí ninguém pode acusar a federação ou dizer que houve um desequilíbrio intencional aí do campeonato para favorecer A ou B. Porque as equipes vão estar em condição de igualdade, começando assim uma nova etapa, ok? Faltou alguma coisa, Alexandre? Não, sobre a segundona, se ela pode não acontecer, sim. E as categorias de base, vocês trabalham com a mesma... Desculpa. Com relação à segundona, de fato, como nós ainda não tivemos o conselho técnico, temos que ver quando será possível retornar. Hoje, eu acredito que é possível sim realizar a segundona, que nós teremos prazo para isso.
mas eu não posso te dar certeza, porque existe hoje uma possibilidade real de não realização da segundona, a depender de quando poderemos voltar com o futebol. Exemplo, se pudermos voltar só lá para outubro, novembro, fica inviável, de fato, realizar a segundona, tá? Mas eu acredito que se nós retornarmos no mês de julho, até no mês de agosto, é possível, sim, realizar a segundona ainda esse ano. E a mesma coisa se aplica aos campeonatos de base. Como são campeonatos que ainda não estão em andamento, é um pouco mais fácil de você suspender a competição. O nosso grande problema é quando você já tem uma competição com boa parte dela transcorrida, como é, por exemplo, o caso do módulo 1, você tem equipes que já estão ali em posições praticamente definidas, seja para classificação de Copa do Brasil, seja para descenso, e quase que no final do encerramento do campeonato você terminar ele e declarar encerrado. Isso, de fato, é muito complicado. A federação não gostaria de fazer, seria, sim, uma última medida extrema diante de um cenário, repito, apocalíptico. Presidente, boa noite. Nós sabemos que a indústria do futebol, ela gira muito dinheiro, né? E o efeito cascata, ele vai atingindo vários níveis dessa pirâmide aí, né? Você falou da independência, vamos dizer assim, né, das federações com relação à gestão dos campeonatos estaduais, mas quer queira, quer não, vocês são membros filiados da Confederação Brasileira de Futebol. Queria te perguntar 2 cenários. Se você acredita que no Brasil como um todo, não só com relação à Federação Mineira, porque acredito que você tenha conhecimento, que não vai haver pressão dos clubes por estar tendo perda financeira para que os campeonatos sejam retomados antes de uma situação, não dá nem para dizer de normalidade, mas de um perigo menor com relação à questão da pandemia do coronavírus, os clubes estarem perdendo receitas e quererem pressionar as federações para os campeonatos voltarem, e se as federações também não vão ficar pressionando a CBF para liberar os torneios, por mais que eles sejam independentes. Vamos lá. Eu diria o seguinte, que a pressão ela já existe em prol da volta do futebol, porque os clubes já estão perdendo receita. Minas Gerais teve aí um diferencial que é talvez a única federação do país onde o seu contrato previu pagamento integral antes do término do campeonato. Então, com relação única e exclusivamente a Minas Gerais, aqui todos os clubes já receberam. Mas essa não é a realidade das demais federações do país, tá? Em especial Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, esses grandes estados, eles já foram comunicados por parte da emissora detentora dos direitos de que haverá aí um diferimento no pagamento do restante. Mas, por outro lado, a CBF já conseguiu, junto à empresa, o compromisso de que, se o campeonato for executado integralmente, haverá também o pagamento integral. Então, o problema agora é com relação ao fluxo de caixa. Haverá sim a receita. O problema é o desencaixe. E o desencaixe é, de fato, um problema administrativo para cada um dos clubes. As grandes equipes, principalmente, que disputam séries A e B, elas trabalham com volumes muito significativos de dinheiro. E, de fato, uma paralisação como essa afeta o fluxo e o caixa da empresa. Agora, nós temos 2 tipos de volta do futebol. Uma com torcida e uma sem torcida. O cenário atual que se trabalha é somente do retorno sem torcida. E isso já implica, por si só, uma perda considerável de receita para os clubes. Então, eu diria até que o cenário ideal para os clubes era que se aguardasse um pouco mais para que tivéssemos jogos, talvez, com público. O problema é que no nosso atual cenário, pelo menos com base no que eu conversei com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, nós não teremos retorno de jogos com público tão cedo. Eu diria que isso é muito já assim para o fim do ano. Então, voltar significa atender ao interesse que é da transmissão dos jogos, né? Mas, por outro lado, abrir mão dessa receita de torcida nos estádios também. Então,
não tem muito para onde o clube fugir, não. E finalizando aí a pergunta, o que eu particularmente tenho visto é que há sim o interesse, há sim a pressão, mas os presidentes que eu tenho conversado de clubes, pelo menos os aqui de Minas Gerais, eles têm uma preocupação maior com a integridade do elenco do que com apressar o retorno da volta dos jogos. Porque eles têm, queira ou não queira também, uma garantia de contrato. Eles vão receber o dinheiro, eles vão. O problema deles está sendo desencaixe. E pelo que eles têm me dito, não vale a pena sofrer com um problema de desencaixe e colocar em risco os seus atletas, que têm contratações que são muito caras, atletas que são muito custosos, e se um atleta desse contrai uma doença, né, esse vírus que é tão grave, podendo chegar a uma situação crônica aí que nós não podemos prever qual é o desdobramento, pode ser um prejuízo muito maior para o clube, tá entendendo? Então, me parece, pelo menos os presidentes aqui de Minas Gerais, que eles estão mais preocupados com uma volta segura do que com uma volta rápida dos jogos. Até porque eles já sabem que será portões fechados e isso por si só já implica em realizar o prejuízo que eles vão ter. Ô, presidente, nessa reunião na CBF, a gente sabe que em cada estado a situação está numa condição. É impossível imaginar que a bola possa rolar hoje. Por exemplo, o governador do estado do Rio de Janeiro já se manifestou dizendo que não vai ter futebol lá tão cedo. Não dá para ter futebol lá no estado do Amazonas, por exemplo. A situação está em colapso lá, né? Então, é uma situação, é uma questão que é resolvida por cada presidente de federação a partir do momento que a CBF autorizar a sequência dos campeonatos estaduais, ou todos têm que voltar? Dá para voltar em alguns estados, porque eu acho um negócio até meio desumano, né? A bola rolando aqui, o melão rolando, os caras, gol, tal, aquele negócio, festa, e o pessoal em casa gritando e tal, e gente morrendo aí nos outros estados, enfim. Veja bem, nessa reunião que nós tivemos com o presidente Rogério, foi muito debatido esse assunto. A bem da verdade é que hoje, nessa data, pouquíssimos estados têm condição de retomar o futebol, tá? Mas a CBF disse que, de fato, a retomada em cada estado vai ser uma independência de cada um dos presidentes. Ela frisou muito isso. Ela disse que ela entende que a partir do dia 17 de maio é possível, uma vez que ela mesma, o CBF, já desenvolveu o protocolo dela lá, então ela acredita que é possível, mas que saber se pode ou não retomar em cada um dos estados é uma análise de cada presidente com base na sua realidade. Há estados em que isso é completamente impossível. Então eles estão cientes disso, mas torcem para que cada estado consiga o mais rápido possível retomar o futebol. E por que, Everton? Porque, digamos que São Paulo retome o futebol. Vamos pôr, o governador do Rio já disse que não, né? Vamos pôr aqui São Paulo e Rio Grande do Sul. Adianta São Paulo e Rio Grande do Sul finalizar os estaduais? Não. Por quê? Porque você não vai poder começar o Campeonato Brasileiro. Porque Rio não pode, Minas não pode, Bahia não pode. Então, assim, é um problema de fato muito grande. O que a CBF de fato gostaria é que cada estado conseguisse terminar o seu estadual. Até para fins de definição de vagas de Copa do Brasil, enfim, para que tivéssemos campeões definidos em campo. Agora, quando que a gente vai poder fazer isso? Vai ser todo mundo ao mesmo tempo? Não vai? Isso, infelizmente, não é possível prever. E hoje não há um consenso das 27 federações sobre uma data de retomada. O que parece é que cada estado fará, sim, uma retomada pontual aí das suas atividades, conforme a sua realidade. Presidente, para fechar com você, já agradecendo sua presença mais uma vez aqui no Arena, há pressão por parte da TV que detém os direitos de que recomece, ou ela, mesmo pelo fato de ter sido pago, ela só espera que o campeonato termine, mas ela não faz pressão e ela não se posiciona? Olha, Everton, eu vou falar com base na realidade em Minas Gerais, tá? Eu não tenho aí conhecimento desse detalhe com relação aos demais estados. Em Minas, nós não fomos
em nenhum momento sequer questionados com relação à nossa decisão de retorno ou não. A única coisa que eles fizeram foi, a todo instante, pedir uma sinalização se há ou não uma probabilidade de retorno para que até eles possam se programar. Mas pressão no sentido de, precisamos retomar, e isso em Minas Gerais não ocorreu de nenhuma maneira. Pelo contrário, nos deram toda a liberdade, toda a tranquilidade necessária, sem questionar em um só momento a suspensão ou mesmo realização de partidas com portões fechados. Aqui em Minas, isso aí foi bem tranquilo. Me parece que aqui as pessoas estão bem conscientes. Todos os atores, digamos assim, envolvidos no mundo do futebol, todas as pessoas que eu converso, têm sido compreensivas com o momento e com a realidade, não só de Minas, mas mundial. Então, assim, aqui, o que eu tenho dito muito para aquelas pessoas que me perguntam é que nós vamos fazer tudo com muita tranquilidade e com muita cautela. Eu não gostaria de retomar uma competição para dali uma semana ter que encerrá-la novamente. Não me parece razoável fazer isso. Então, o que nós vamos fazer é retomar quando todos os órgãos, todos os municípios sinalizarem que está ok. Porque nós agora estamos conversando com governo federal e governo estadual. Mas vencidas essas barreiras, existe a realidade de cada um dos municípios que também precisa ser conversada com os prefeitos, entendeu? Então, me parece que ainda levará um certo tempo para conseguirmos retomar o futebol, pelo menos aqui em Minas Gerais. Não acredito que antes do mês de junho tenhamos partidas de futebol aqui. Adriano, só uma rapidinho. Dentro desse protocolo que vocês estão estudando para o retorno, por acaso em algum momento foi aventado, você imagina que possa existir a possibilidade de, para facilitar não só o controle como um todo dos jogos, mas também às vezes até a velocidade das partidas, de distância entre um jogo e outro, para acelerar mesmo o final do campeonato, que ele seja disputado essa reta final numa sede única em Belo Horizonte, por exemplo, vem todos os times para cá realizar o que precisa ser realizado, todos os jogos no Mineirão, Independência. Isso foi discutido em algum momento? Sim, há essa possibilidade. Isso é uma das questões que nós estamos considerando, e a CBF hoje ela conversa com o Sindicato dos Atletas, com o governo federal, para que a gente consiga aí normatizar uma possibilidade de redução, inclusive, do intervalo entre as partidas, para tentar reduzir isso para 48 horas, talvez. Não há nada definido, não há nada certo, mas já há esse diálogo em andamento. E, é claro, considerando que serão jogos com portões fechados, existe uma possibilidade, desde que haja assim, acordo de todas as equipes participantes, de realização de jogos em campo neutro, por exemplo, para facilitar, logística, deslocamento, isso tudo. Bom? Muito bem. Muito obrigado, presidente. Obrigado mais uma vez. Você dê esse espaço para a gente aqui, informações importantes, esclarecedoras acima de tudo, e é muito bom, como o Grice disse, saber que a federação está preocupada com a situação, assim como o governo do estado também, e que não façam nada realmente de forma precoce para que a gente não colha nenhuma tragédia ali na frente. Parabéns também pela atitude e pelo cuidado com a situação, viu, presidente? Muito obrigado, Everton. Agradeço mais uma vez o convite. Vocês dão um espaço muito importante para a gente, que as pessoas às vezes não têm acesso à informação com essa tranquilidade que vocês debatem aqui. Então, obrigado. Acho que vocês estão prestando de fato um serviço público para todos os amantes do futebol, todos os torcedores. Eu estou à disposição. Vamos seguindo. Vocês sabem, eu estou sempre aberto e vamos. Eu acho que o futebol ele é construído a muitas mãos, né? A gente não pode fazer nada unilateralmente. Vamos continuar assim. Vamos seguindo. Eu acho que com a ajuda de todos vamos conseguir um cenário que possamos evitar aí um mal maior. Tá bom, meu? Muito obrigado aí. Boa noite a todos vocês. Valeu, grande abraço.